Bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Menopausa no Divã. É sempre muito bom contar com a audiência de vocês. E hoje nós temos uma convidada super especial, que é a doutora Mayumi Noda, ginecologista e especialista em climatério e menopausa. Então, queria te agradecer muito por ter aceito o nosso convite e gostaria muito que você pudesse trazer as informações do seu campo de atuação para essa fase da vida de uma mulher, que eu chamo de menopausa nova fase. Bem-vinda. Rô, obrigada pelo convite. Eu já vou chamar de Rô, porque afinal a gente é próxima, né? Já estou me sentindo muito à vontade aqui. E eu agradeço demais pelo convite, principalmente porque é do meu interesse trazer o melhor de informação, tanto na questão clínica, na questão médica, mas também pela experiência de atender pacientes nessa faixa etária, que estão passando por transições que a gente entende a dificuldade. E a gente entende que cada uma tem a sua dificuldade ali, inerente à situação, mas que é possível viver essa fase de uma maneira especial. Eu digo que não é o fim de tudo, na verdade é um recomeço. Então eu gosto muito de entender e de falar desta forma. Eu gostei disso, que durante muito tempo as pessoas pensavam que falar da menopausa ou vivenciar a menopausa era fim de carreira, era o fim de tudo. E as gerações, né, que a gente tem visto vivenciando o climatério são gerações que são exemplos para as próximas, para as que virão. Embora isso traga muitos desafios. E eu acho que, assim, no seu campo de atuação, o primeiro desafio deve ser a questão principal, que é a queda hormonal. Então, acho que a gente pode começar esse bate-papo por aí, né? O que significa esse período do climatério? Porque não significa só a menopausa, né? Uhum. E as questões hormonais que acontecem. E você diz uma coisa que eu acho muito bom. Há uma abertura de oportunidade nessa fase, né? Isso aí. Geralmente, assim, a gente... o que é o climatério? Se a gente for pensar e falar como está escrito no livro, o climatério é uma fase de transição que está ali antecedendo e ali na fase da menopausa, né? E a menopausa é uma data. Mas, para facilitar, a gente chama esse período de menopausa. Só para facilitar, mas a gente sabe que a menopausa, de fato, é a data em que a última menstruação ocorreu. Se a gente for pensar em diagnóstico, você tem que esperar 1 ano para falar que a paciente está ali sem menstruar e dizer, sua menopausa foi na data tal. É um diagnóstico que você tem que aguardar 1 ano. Isso traz um pouquinho de confusão, porque, às vezes, as pacientes acham que elas precisam esperar, de fato, estar em menopausa, entrar na menopausa, esperar aquele 1 ano sem menstruação para tomar alguma atitude. No entanto, a gente sabe que 10 anos antes desta data existe a pré-menopausa, que é uma fase de climatério bem mais intensa. Tá? As coisas não começam quando a menstruação acaba. Os sintomas não começam a ficar ruins quando a menstruação acaba. Geralmente, esses sintomas, você inicia o climatério, essa fase difícil, em relação a sintomas e queda hormonal, 10 anos antes da data que você biologicamente está prevista para menopausar. Então, vamos supor que a média de menopausa das mulheres aqui no Brasil seja, de fato, 50, 51 anos atualmente, né, pelo último censo. Isso vai mudar, tá? A gente vai mudar. Essa informação eu não sabia. A gente está com menopausas cada vez mais cedo. Então, a gente tem pacientes entrando em menopausa mais cedo. Sério? 50 já essa informação é super nova para mim. Que interessante. Isso vai mudar. Vai chegar aí a menos 5 anos até, tá? Uhum. Então, pensa, se 50 é a média, 10 anos antes é 40... Então, a partir de 40 anos, você já tem que iniciar um gerenciamento dessa fase. Você não precisa esperar, de fato, estar em menopausa, parar de menstruar para tomar alguma atitude. Gerenciar, eu gostei demais dessa. E é um gerenciamento, porque é um monte de coisa. Você não gerencia somente a queda hormonal, que ainda por cima não é nem uma queda em um declive em linha reta. É uma queda totalmente aquela montanha-russa. Até chegar lá embaixo, até seus ovários pararem de fato a produção hormonal, você passa por uma montanha-russa ladeira abaixo. É para baixo, mas é uma loucura. Então, você não vai ter uma queda que... no ano tal eu estou com X de hormônio, no ano que vem eu estarei com X menos tanto. Não é assim. É uma doideira mesmo. E
está diretamente correlacionado esse declive, né? A intensidade dos sintomas tem um fator genético envolvido, então você tem que olhar a família, tem que perguntar para a mãe, para a irmã mais velha, para a tia, enfim. É importante isso, que você abra o jogo para sua família e tente entender a história das mulheres da sua família, para você conseguir fazer o seu gerenciamento ali nessa fase. Você fala assim, minha mãe menopausou com tanto. Nossa, o acesso a essa informação, às vezes, é muito difícil. Muito. Porque existe um tanto de tabu em torno disso. Sim. E as mulheres falam muito pouco a respeito desse momento da vida delas. Então, as mães, as tias, às vezes as irmãs mais velhas, as amigas, têm muita dificuldade de falar do assunto. E, às vezes, essas informações nos faltam. Nos falta. Eu pergunto para as pacientes como que é a vida das mulheres da sua família, as mulheres mais velhas, como que foi? Uma minoria consegue me responder. Olha uma minoria. Só. Porque é importante a gente saber como que é a saúde feminina dessa família, para entender também o que é importante para essa mulher. Ela tem que fazer esse trabalho, mas uma minoria consegue de fato responder com clareza. O que você acha que assim dificulta, do ponto de vista médico, né, a transparência, a troca dessas informações entre as mulheres, mesmo dentro da família, Mayumi? Primeiro, ser mulher. Adorei essa. Primeiro ser mulher já é um empecilho para essa troca ocorrer de uma maneira mais clara. Mas, obviamente, a gente está falando de gerações, de outras gerações. Né? Que primeiro lá atrás, antes da gente começar nosso bate-papo aqui, a gente estava falando, né? Lá atrás mal se falava de quando você virava mocinha. E mal era se com o maior pudor, né? Virar mocinha, não era mocinha, assim. Não é menstruar, ficar na idade fértil, entendeu? Era virar mocinha. Depois mal se falava como seria a primeira vez. Você descobria no dia do casamento, né? Antigamente, sim. Tinha que ser no casamento. Então, exato. você descobria ali na hora. E aí, imagina se falar de menopausa. Primeiro também que além da gente estar diminuindo a nossa idade de entrada em menopausa, a nossa expectativa de vida aumentou muito, né? De a gente falar de 50, 30 anos atrás, a nossa expectativa de vida não é como é hoje, que está quase chegando aos 80. Então, quem chegava ali nessa fase de menopausa já era a nossa vovozinha, a vovozinha Dona Benta, né? Que estava assim, sentadinha, perto do fogão, fazendo crochêzinho. Já ou era... com o avental sujo de ovo, fazendo guloseimas. Exatamente, né? Era a vovozinha da casa, né? Então, assim, como falar disso com a vovozinha da casa? Vovozinha, quando você parou de menstruar? Como você fala isso? Sim. Não se fala, né? Quando eu lembro, quando eu era criança, um dia eu estava subindo numa árvore para pegar, acho que caqui. Aí eu lembro da minha avó, a mãe da minha mãe, falar assim, eu posso hoje em dia subir em árvore, porque agora eu virei mocinha de novo. E eu tinha uns 8 anos, eu fiquei, o que será que a minha Batian, que a gente chama avó em japonês de Batian, né? O que será que a Batian quis dizer com isso, que ela virou mocinha de novo? Aí eu perguntei para minha mãe, por que a Batian falou que ela virou mocinha de novo? A minha mãe, é porque ela ficou velha, né? Não menstrua mais. Ela ficou velha, não menstrua mais, mas virou mocinha de novo, eu não entendi nada. Enfim, então aquilo ficou na minha cabeça, porque era totalmente contrário, né, a fala. Mas é isso, eu acho que as mulheres têm todo um peso, né, também de não falar sobre isso, é meio que um tabu, vamos dizer assim como a primeira vez, assim como a menstruação é um tabu, a menopausa é um tabu. E hoje em dia, atualmente, o que eu vejo, assim, um processo das mulheres que estão menopausando hoje, que eu recebo no consultório, é uma evitação, uma negação, talvez, uma necessidade de não se rotular como menopausada, pois a sensação que elas têm, que elas colocam, é que elas entraram... Prazo de validade, sabe um negócio que estragou? Olha só. Uma coisa que venceu. Então, é isso. E além de todo o peso dos sintomas, há aquela sensação de realmente não estar prestando, assim, sabe? De ter vencido um prazo de validade. O envelhecer é um peso
para a nossa sociedade, né? Ainda mais para a mulher. Um homem grisalho é tido como um homem Charmoso. elegante, charmoso, um homem maduro, um homem experiente. Você pega uma pessoa, uma mulher grisalha, ela pode ser julgada como uma mulher desleixada. Sim, é verdade. Né? Então, todo mundo está correndo, morrendo de medo do cabelo branco. A gente esconde o máximo que pode. Então, menopausa na nossa sociedade atual é um baita tabu. E ainda que algumas mulheres, e esse foi um movimento que eu vi principalmente, né, a partir da questão da Covid, da pandemia, o isolamento, algumas mulheres ousaram deixar os seus cabelos brancos e construíram aí também assim, uma nova forma de cuidar da beleza na maturidade, assumindo os brancos. E rapidamente isso já também ficou uma imposição para as mulheres, né? Então, eu fico vendo que nessa fase, é óbvio que tem aí uma queda hormonal que traz mesmo efeitos no corpo. Você estava me contando que às vezes algumas mulheres precisam mudar o guarda-roupa. E nem tanto às vezes porque ganhou muito peso, mas a distribuição parece, né, a forma do corpo muda. E então eu queria te ouvir falando um pouco disso. O que as mulheres nessa fase vão entendendo como se fosse assim um índice de prazo de validade, de vencido, venci. Tudo que acontece nessa fase é extremamente intenso, né? Como eu te falei, a montanha-russa. 8 de 10 mulheres no nosso mundo ocidental, né, tem queixas relacionadas a fogacho, que é o mais clássico. O que você pesquisar, jogar em imagens no Google, você vai talvez ver as mulheres em menopausa se abanando. Sim. Imagens, Google, menopausa. Todo mundo se abanando, suor, tal. E ficou muito icônico, né? Então, elas ficam envergonhadas de estarem sentindo calor. Essa questão do corpo, geralmente uma mulher que sempre teve aquele guarda-roupa, aquele número 38, 40 ali no jeans, percebe que perdeu coxa e ganhou barriga. Sem ter feito nada diferente no estilo de vida, na rotina, na alimentação que justificasse. Então, são coisas que vão acontecer, não é da noite para o dia. É nessa fase aí dos 40 aos 50, que eu falei que é extremamente importante de se gerenciar. Então, elas vão sentindo isso, né? Além do grande desconforto físico, do calor, das emoções. Uma fadiga, porque às vezes assim, a disposição para as atividades que são absolutamente do cotidiano dessa mulher parece que começa a ficar muito pesada. Viram assim, um como cansaço. se você arrastasse corrente. Tudo você parece ter corrente nas pernas para fazer. Tudo está mais difícil. O que você fazia com certa facilidade já fica difícil. E outra coisa, questão sexual também. Elas percebem, né? Exatamente. Então, parece que é nisso que é como se elas... eu estou na menopausa, então eu já estou com a libido ruim, Elas também têm essa questão, sabe? Nem para a relação sexual não estou desempenhando tão bem, porque eu estou na menopausa. Então, está muito atrelado à menopausa. Do mesmo modo que a gente digita no Google e vê uma mulher se abanando, na mente das mulheres também está atrelado menopausa, a parte sexual, o desempenho sexual caindo. Isso é, de fato, assim, uma grande realidade? Ou junto dessa queda hormonal, que, óbvio, tem efeitos, né, na disposição sexual, não vem junto também o peso desse tabu? O peso do tabu, as mudanças do corpo, a baixa autoestima. Você não se sente bem de dentro para fora. Olha só. Não é só o que é o externo que está te incomodando. De dentro para fora, você não se sente bem. Então, obviamente, a questão da sexualidade, ela não está atrelada somente ao hormônio, ela está atrelada a um monte de outra coisa. Sim. Né? Então, é uma fase difícil mesmo. E a gente entende o quanto elas tentam esconder ou omitir ou falar menos ou negar essa fase, a necessidade de se cuidar nessa fase. Tem um trabalho do Freud que eu gosto muito, que ele fala a psicopatologia da vida cotidiana, que são elementos, né, que se fosse num grau altíssimo, seria patológico, mas que a gente consegue observar cotidianamente. E eu tenho observado alguns fenômenos clínicos dessa natureza nas mulheres nessa fase, que às vezes não fazem uma depressão importante, às vezes não fazem um quadro de dismorfia mesmo,
Mas são, assim, momentos ou períodos de grande desconforto e não reconhecimento com a imagem corporal, né? Um corpo que antes, às vezes, tinha uma coisa mais acinturada, uma coxa mais grossa, e essa inversão que você acabou de dizer. Então, eu vejo muito isso, um desconforto com essa imagem. A gente fala, é necessário fazer um luto do corpo que se teve até então e poder reconstruir essa imagem corporal e fazer um investimento libidinal ali, né? Essa coisa da fuga, né, de fazer a política do avestruz, às vezes, se eu não estou vendo, não está acontecendo. Então, mesmo em rodas de amigas, às vezes, a gente conversando sobre esse assunto, e agora eu passei a falar mais sobre isso com quem está mais perto, e é nítido quanto que algumas dizem assim, mas meus hormônios estão todos ótimos, acabei de fazer. E a gente sabe que nessa fase é tão importante que de 3 em 3 meses você vai lá ver como é que está, porque a montanha-russa está acontecendo. E vejo que são mulheres inteligentes, às vezes muito bem informadas, e vai por essa via da negação. Então, eu vejo que é um fenômeno clínico muito típico dessa fase. E aí, se você vai para o campo do social, da mídia e tal, também não há muita representatividade que possa oferecer recursos para essa mulher se ver de um outro jeito. Quando eu propus esse projeto, era um pouco dar a mão a outras mulheres que começaram a tentar dar um grãozinho de areia para que as outras mulheres possam, assim, gente, tem muita coisa para fazer, é um novo corpo, é um novo momento, dá para a gente criar reconhecimento, fazer investimento libidinal nesse novo corpo, ainda não é a terceira idade. E você está dizendo, na medida em que a menopausa vai acontecer mais cedo, a gente vai, inclusive, diminuir esse período de vida reprodutiva e ter um período de vida não reprodutiva das mulheres ainda maior. Que representações disso a gente pode construir, né? Então, você está dizendo justamente desses fenômenos que também aparecem. E aí, só assim, né, dentro desse contexto, como é que elas chegam? O que elas costumam pedir para a médica, para a gineco, né? Seja como forma de ajuda, seja como forma de escape, de esquiva, de negação, ou enfim. Olha, eu falo que eu recebo todo o perfil de paciente, desde aquelas que estão chegando antes, começou a ter uma onda, assim, eu fico, nossa, graças a Deus, está dando certo, a gente insistir. Começou a chegar uma paciente ali de 40 e pouco, pré-menopausa ainda, que vem pedindo para se organizar, para passar pela fase da menopausa, porque entende que todas que chegarem lá vão passar pela fase com sintoma mais ou menos. Tem gente que vai ter mais sintoma, menos, mas todo mundo vai passar, entendeu? Quem já está ali no período da transição mesmo, colocou os 2 pezinhos na fase da menopausa, está desesperada. Desesperada. Sem tratamento prévio, elas chegam desesperadas, pedindo socorro, a maioria falando o que você falou a respeito do avestruz, né? Algumas não vejo, não está acontecendo. Isso. E as outras tentando fugir. Tudo isso que você acabou de citar. E a grande maioria me pede para ser como era antes. Quando elas estão nessa fase de briga, né? O corpo está ali brigando. Eu falo que é uma briga mesmo, tá? Que você quer uma coisa, o corpo não te dá. Você quer uma coisa, quer fazer o que você fazia, o corpo não te dá. A mente não te dá. A libido não está ali. Você quer, você lembra de como você era e você não consegue mais. Então, elas querem retomar a mulher que elas eram. E essa é a paciente mais desafiadora pro consultório do gineco que trabalha com essa fase. Porque a gente não está ali para isso. Eu não estou ali para dar quem você era antes. Essa pessoa, a mulher que você era antes, está lá. Você está vivendo uma nova fase. Eu desenho uma linha reta e falo, a gente está andando nessa linha. Para você chegar aos 100, 90, que é a expectativa de vida que provavelmente a gente vai atingir, e chegar bem, a gente tem que continuar caminhando. Quem você era está lá atrás. Então, não dá para você ficar brigando com você mesma para buscar aquele corpo, aquele jeans, aquela roupa.
Porque o que eu vejo, assim, aí não mais na vida cotidiana, nessa psicopatologia da vida cotidiana, mas aí sim, em casos graves, são mulheres que justamente por uma grande revolta nessa fase, começam a se encaminhar primeiro para profissionais de toda a ordem e para fazer procedimentos, às vezes, extremamente agressivos, colocando a vida dessas mulheres em risco, em busca desse corpo que não é mais, né, Mayumi? Porque é nisso que a gente, na psicanálise, fala, há um luto da perda desse corpo, mas para a construção de um outro caminho. Né? E se você fica muito aderido a isso que foi e que está se despedindo, você não faz a passagem. Então, eu fico pensando que o lugar do gineco, muitas vezes, é esse lugar de passador. Ou, de alguma maneira, um bom gineco que tem escuta, né, não vai se aproveitar de uma situação dessa para enfiar promessas milagrosas e daquelas que a gente sabe que... Né, e também poder, às vezes, encaminhar essa paciente para que ela tenha um espaço para cuidar dessa transição, que eu chamo que é uma transição, né, fazer um luto disso. Qual é a bagagem que eu carreguei até aqui e como é que eu posso me organizar, gerenciar para a mulher que eu sou hoje e para que eu quero continuar sendo? Qual é o meu lugar feminino nessa nova caminhada? E às vezes a gente tem aí mais 40 anos pela frente. Exato. Né? Exato. Eu falo que a gente tem dados, tá? De que essa fase é a fase de maior número de divórcios, de maior abuso de substâncias, de maior de procedimentos estéticos, maior uso de medicações psiquiátricas, então maior índice de suicídio. Opa. Então, assim, a gente tem que olhar, entender que existe um motivo, isso não é do nada. É porque a faixa etária que acontece. Não, não é. É porque tem um fundo aí que está correlacionado com essa mudança. E é um sofrimento real. A menopausa, essa transição, não é só deixar de menstruar. Deixar de menstruar seria lindo. Eu não sangro mais, não preciso mais me preocupar com isso. Posso subir na árvore de novo. Virei mocinha. Sim. Entende? Deixar de menstruar seria lindo, mas a transformação, ela é realmente impactante. Eu tenho uma das minhas pacientes, ela falou que ela trabalha com cargo alto na empresa e ela estava com medo de perder esse cargo. Porque no meio da reunião, ela começou a suar tanto, começou a vir um fogacho tão intenso, porque é incontrolável, que ela pegou um papel para se abanar e alguém fez uma piada. Ih, tá na menopausa. Então, ela ficou ali, deu uma coisa ruim nela, ela falou que se sentiu muito mal. Poderia ser só uma piadinha boba, que ela até pode ter feito antes para alguém. Sim. Mas que quando bateu ali nela, naquela situação, ela falou, a primeira coisa que eu senti é que eu não estava mais prestando para estar ali. E o medo de ser substituída, de não poder mais ocupar aquele espaço, porque quando eu não sentiu ameaçada, né? No meio corporativo, às vezes, isso é muito forte mesmo, doutora Mayumi. E o que ela me falou foi ruim, assim. Eu me senti muito mal quando ela falou isso. O quanto ela se sentiu ameaçada diante dessa situação, porque, de fato, você... Às vezes, intelectualmente, isso é que é interessante, intelectualmente, as mulheres nessa fase, às vezes, estão no auge. Elas já não estão mais tão emboladas para aquelas que decidiram ter filhos, com os cuidados com os filhos, com as coisas mais básicas desse gerenciamento doméstico, que é uma realidade. A gente sabe que as mulheres ainda se ocupam muito mais disso do que os homens, do que os seus parceiros. Então, às vezes, no meio corporativo, é um momento que a mulher... No campo do trabalho, vou dizer assim, elas estão no auge, com muita energia para dar. Se vem um comentário assim, ele é muito depreciativo. Né? E não enxerga a potencialidade que aquela mulher tem ali naquele momento. Então, é quase que assim, agora eu posso ser descartada a qualquer momento, não presto mais. Né? E às vezes até comentários, às vezes nem só na ordem do mercado de trabalho, mas dos filhos, dos maridos, dos colegas. Ih, tá na menopausa. Tipo assim, acabou. Então, eu achei interessante o ponto que você trouxe. Mas um ponto que eu também acho que é interessante, doutora Mayumi, é assim, há um luto a ser feito, esse corpo de antes, essa vida de antes, essa forma de experienciar, né, experimentar a vida feminina não é mais a mesma,
Mas não é fim de carreira, porque tem muita coisa para fazer nessa janela de oportunidade. E eu queria que você pudesse contar um pouco para a gente das coisas bacanas que são possíveis nessa fase. Tem muita coisa a se fazer. Existia, infelizmente, eu posso dizer que ainda existe um grande tabu em cima da reposição hormonal. Infelizmente, né? Eu falo assim porque é um erro. Quem hoje nega reposição hormonal a uma mulher que não tem contraindicação, ao meu ver, está negando tratamento, negando vida para essa paciente. Não existe o que um profissional acha, gosta. Eu acho, eu gosto, eu sou a favor, eu sou contra. Quem é você? Você é quem para ter achismos? Você pode ter achismos para a sua vida. Você é profissional de saúde, você pode ter achismos para a sua vida. Agora, para a sua paciente, você tem que ser profissional. Você tem que trabalhar com ciência, você tem que trabalhar com ética, você tem que trabalhar com estudos. Não tem um estudo que fala que a reposição hormonal ela é importante para a vida da mulher. São milhares, tem um monte. Isso mudou demais nos últimos 20 anos, porque a época, no ano 2000, quando eu estava na Casa 5 do CAN, acompanhando o Dr. Stefano, nessa fase assim, sobre a reposição hormonal, terapia de reposição hormonal, a gente tinha artigos ainda muito assim, sem saber direito, muito tabu também em relação a isso, sempre o risco do câncer ali como uma grande ameaça. Então, eu vejo que nessas passadas 2 décadas, as coisas evoluíram muito em estudo, em pesquisa, em até desenvolvimento de produtos, né, mais adequados, formas mais adequadas de fazer a terapia de reposição hormonal. Eu quero te ouvir mais sobre isso. Se a gente pensar que a gente tem essa oportunidade de colocar essa mulher de volta num patamar de conforto e a gente está pensando no agora. Só que quando a gente pensa em terapia de reposição hormonal, a gente não está falando só do agora, só dos sintomas que ela apresenta hoje. Porque pode ser que tem uma paciente que não tenha tanto sintoma, tá? Então, assim, quando a gente fala de terapia de reposição hormonal na menopausa, a gente está falando daquela pessoa de 90 anos que não vai cair no banho e se quebrar, entendeu? Que não vai ter mais risco de evento cardiovascular do que aquela que fez reposição, né? Quem não faz reposição hormonal tem muito mais risco de evento cardiovascular. Os eventos cardiovasculares matam mais do que câncer de mama no mundo todo. Sim. Isso a gente tem que entender, tá? E tem que prevenir. Número. Exato. Então, a gente sabe que reposição hormonal é importante para essa prevenção também. Faz parte, assim como o remédio colesterol pode fazer parte, assim como exercício físico. Então, por que essa névoa ainda em cima da reposição hormonal, né? Sim. Não faz mais sentido. E outra coisa, a gente entende que o hormônio feminino, o estrogênio, ele é o regulador mestre de todas as outras coisas que envolvem a saúde feminina. O cérebro e o estrogênio estão intimamente correlacionados. O nível de energia cerebral na menopausa pode cair por falta de estrogênio. E por que não fazer reposição hormonal se a paciente não tem contraindicação? Então, isso é o maior medo também das pacientes que chegam no consultório para iniciar um processo de reposição hormonal, é o medo do câncer também de mama. E eu falo o seguinte: câncer de mama é um câncer que para a mulher é o câncer número 1. Se você tiver que ter um câncer sendo mulher, o primeiro câncer que você tem chance de ter, só por ser mulher, é o câncer de mama. Agora, o quanto que a reposição hormonal representa no aumento do risco? Sim. Ele é menor do que você engordar 10 quilos. Gente! E o que é a menopausa? A transição hormonal no corpo da mulher? Quem que não engordou pelo menos 1 quilo? Quem que não começou a guardar gordura na barriga? Que é aquela gordura que a gente fala que é a gordura visceral, que tem maior risco cardiovascular. Então, se você deixa essa paciente chegar nesse ponto, você deixou ela ter mais risco de câncer de mama.
mais é risco muito do interessante. que a reposição, muito mais. Porque o meu grande susto foi esse, assim, gente, como assim uma pessoa jovem, bem informada, que já trabalhou com isso e fez, né, uma menopausa até precoce, né, uma menopausa cirúrgica, e só me dei conta quando a coisa já estava ali, assim, foi um ganho de peso considerável, junto disso veio uma hipertensão arterial, e aí você entra já numa bola de neve. Uma bola de neve. Quando você se tem essas informações e começa preventivamente já se preparar para gerenciar esse período, isso não precisa acontecer, né? Não precisa acontecer, exatamente, Rô. A questão do Alzheimer também, que eu acho assim, hoje, estatisticamente, eu acho que o número de mulheres com Alzheimer é maior que os homens. E eu queria te ouvir falando sobre isso, porque a gente teve uma conversa já nos bastidores, onde foi muito esclarecedor isso para mim, Mayumi. O estrogênio é um hormônio de proteção do cérebro feminino. Então, obviamente, todas as doenças neurodegenerativas vão acometer essas mulheres de uma maneira mais intensa. O Alzheimer é uma das doenças que a gente tem muito mais risco de ter do que os homens. E mais cedo em idade também. Sim. Então, a reposição hormonal... Isso é assustador, É né? assustador, né? É um pouco assustador. Ninguém quer, né? Porque tem todo um processo do adoecimento do Alzheimer que é muito sofrido, né? Para a família e tudo. Mas a gente tem que pensar lá na frente, não só no que você está sentindo hoje, né? Então, a reposição hormonal, ela é muito importante para a doença neurodegenerativa também. E, além de toda a saúde pélvica feminina. Então, a gente vai falar de sexualidade, de libido, de riscos de perda urinária com o tempo, que já é comum no processo de envelhecimento, e o quanto isso piora com a queda hormonal, né? Além do ressecamento e da dor na relação, que ocorre pelo envelhecimento da genitália feminina também. Então, tudo isso também é importante da gente fazer uma boa reposição hormonal. E os produtos, o modo de se fazer reposição hormonal hoje nem se compara aos primeiros estudos que associaram possivelmente um risco de câncer de mama à reposição hormonal. Os primeiros estudos lá de 30 anos atrás usavam hormônios sintéticos, hormônio de égua. Então, enfim, assim, é o que tinha, né? Sim. Mas esses estudos usavam hormônios que hoje a gente nem tem. A gente não usa. Então, os primórdios da terapia de reposição hormonal, que hoje é muito mais sofisticado, refinado. Nem se compara. Né? Nem se compara. Essa conversa ela é muito interessante, Mayumi, porque eu acho que primeiro, quando a gente está diretamente envolvido com o tema, a gente tende ou a fugir, ou a enfrentar e mergulhar. E esse foi o caminho escolhido pela Rosânia, na idealização do projeto Menopausa do Divã. E também uma coisa que me preocupa, que assim, o meu objetivo maior nesse grãozinho de areia, nesse universo, era poder sempre convidar profissionais com nível de excelência e que a gente sabe que às vezes eles estão restritos a um segmento socioeconômico, né? Ele ainda não é disponível, às vezes nem a quem tem um plano de saúde, que já é uma categoria privilegiada no nosso país. Exato. Então, o meu propósito é assim, sempre que trago um convidado, né, e são sempre amigos ou se tornam amigos, é que esses conteúdos possam chegar ao maior número de mulheres possível, construindo uma informação gratuita, né, com fácil acesso, mas também como ferramenta de reivindicação, inclusive no setor público da saúde, que as mulheres cada vez mais saibam que existe muita coisa para fazer, que elas podem lutar pelos seus direitos, para que isso não seja exclusivo só de um segmento. Então, nesse sentido, eu fico muito feliz de poder contar com a sua disponibilidade, com a sua generosidade, de trazer essas informações para a gente. Acho que assim, também a gente vai caminhando um pouco, né, para o fechamento do nosso bate-papo, e eu quero que você possa usar esse espaço exatamente para falar nesse sentido, das informações, o que pode ser feito, para fortalecer as mulheres nessa fase. A gente falou sobre isso, lembra? Quando, infelizmente,
infelizmente eu digo, porque realmente é triste, né? Eu atendo ali as pacientes, uma média de 40 pacientes por semana, e é uma grande maioria nessa situação. Elas podem estar ali naquela 1 hora de consulta comigo. E eu fico pensando quanto tem pacientes que não conseguem nem 15 minutos de atenção. Sim. Até 2030, seremos mais de 1 bilhão de mulheres no mundo em menopausa. E o quanto que do quanto dessas mulheres realmente vão ter boa assistência. Eu recebi um direct no meu Instagram que me deixou muito chateada tem alguns meses. Quando eu comecei a falar sobre tipos de hormônio, possibilidade, o que fazer, né? Eu tento trazer ali algumas informações que possam incluir a uma grande maioria, né? Que são hormônios que tem em farmácia, por exemplo, né? E eu recebi um direct de uma seguidora que dizia assim: é fácil você falar para quem pode comprar, para quem tem acesso. Eu demorei para responder e pensei, bom, vamos lá. Vou te dar uma dica sobre como conseguir acesso a tratamento, informação sobre menopausa. Siga tais perfis. Dei uns 10 ali, arrobas para ela. Às vezes informação é o melhor remédio, né? É o melhor remédio. É o principal. É o melhor remédio. E eu falei, quer coisas que não tem custo? Caminhe todos os dias, pelo menos 30 minutos. Faça exercício de força. Opte por alimentos mais saudáveis. Comida de feira é mais barata do que comida de mercado, né? Comida natural é mais barata do que comida que a gente desembala. Sim. Isso descasque mais, desembrulhe menos. E isso é 2/3 do que a gente pode fazer no tratamento da menopausa. 1/3 está nos hormônios. Aí é com o médico, com o paciente. 2/3 é somente do paciente. Eu não posso malhar por você, eu não posso comer por você, eu não posso dormir por você, eu não posso deixar de beber, deixar de comer açúcar por você. Isso é você que faz e isso não te custa. Sim. E acho que até poder dizer isso para a nossa audiência é importante, porque senão cria um certo ressentimento e que às vezes, assim, para qualquer uma é difícil. Para umas é ainda mais difícil, né? Do ponto de vista socioeconômico, mas também do ponto de vista hormonal, da sua história de vida. Mas eu acho que assim, o fortalecimento é esse. O melhor remédio é a informação, né? Uma informação de qualidade e que a gente possa ser assim, um pouco mais acolhedora umas com as outras, né? Um pouco menos envergonhadas diante dos nossos processos, né? Ao longo da vida feminina, porque de certo que o climatério é só mais uma. A adolescência é complicada, a menarca, enfim, a vida adulta é complexa, o mercado de trabalho, a maternidade, o envelhecimento. Então, a gente tem mais uma fase que a gente precisa de informação, acesso à saúde de qualidade, em que nível for, né? Então, assim, eu fico muito feliz que você possa dizer tudo isso. Hormônio, a terapia é uma parte, mas tem uma outra parte que mesmo as mulheres que têm acesso a isso, se não fizerem o seu dever de casa, não vão gerenciar bem esse momento da vida. Exato. Né? Não é porque se tem ou não se tem que vai... então vai ficar tudo às mil maravilhas. Não é mil maravilhas, isso é uma idealização, né? Assim, exato, mas perfeito. Mas é informação, é você correr atrás, é ter uma energia de vida, né? Porque se a gente diz, então... prazo de validade, vencida. Eu falo assim, eu prefiro o significante, venci. Venci o climatério. Exato. E não, tipo, prazo de validade, vencido. Exato, não perfeito, venci o climatério. E essa travessia, quando elas chegam do outro lado da ponte, a gente tem essas pacientes que atravessaram, né? O quanto é gratificante para mim como médica ver com o que elas construíram, o que elas ressignificaram, o que elas colocaram de novo na vida. Sim. É muito legal, é muito interessante, é muito gratificante. Eu brinco com uma paciente minha que fala assim, mas você é nova, você não... doutor, mas você é nova, vai demorar para você. Eu falo, nossa, não vejo a hora de chegar aos 50, eu quero usar uns conjuntinhos assim, de menopausa, tal de senhora, elegante, aquele conjuntinho combinando, porque essa fase, eu falo, eu estou louca para chegar nessa fase. E é muito bom, porque você vai, de certa forma, trazendo uma dose que eu acho que é muito gostosa, de humor.
Sim. De humor. Eu acho que cada fase da vida, se a gente traz esse aspecto de informação e de humor, isso se torna muito mais agradável, né? Sim, verdade. E aí, mas eu queria que você pudesse deixar um recadinho direto para as pessoas que nos acompanham aqui nessa câmera, de como encontram você e o seu trabalho maravilhoso. Gente, bom, vamos lá. Eu sou a doutora Mayumi Noda, então, para começar. O Instagram tem o mesmo nome. O Instagram do Instituto, que eu atendo aqui em Vitória, no Espírito Santo, se chama Instituto Mima. E, obviamente, vocês podem também me encontrar pelas redes sociais, no podcast que eu também tenho. E estou muito feliz de estar aqui. Para mim, a Rô fala assim, exatamente que é um grãozinho. Para mim, na jornada como médica ginecologista, não é um grãozinho. Parece que eu estou entregando aqui e dando um caminhão de areia. E se eu puder dar mais ainda, eu vou ficar mais grata ainda. Então, muito obrigada, Rô, pelo convite. Imagina, eu que sou super agradecida, assim, fiquei muito feliz de você aceitar o nosso convite. E foi, assim, um bate-papo incrível, incrível. Obrigada, Mayumi. Obrigada mesmo. A gente vai ficando por aqui e segue a gente lá nos nossos canais, nas mídias digitais, para sempre ter um conteúdo de qualidade, levando informação com profissionais do nível de excelência, para que a gente possa ressignificar esse momento da vida das mulheres. É isso. Tchau, tchau.